conjuntos. Nós vamos ver uma base a respeito de conjuntos, ok? Dentro da matemática, pessoal, eu também preciso que vocês vão me dando aí retorno, se vocês estão vendo bem, se estão me ouvindo bem, para que eu possa melhorar naquilo que seja necessário, fazer essas mudanças. Então, como eu acabei de falar, nós vamos aprender sobre conjuntos. Primeiro, vamos entender o que é um conjunto. Dentro da matemática, nós podemos chamar de conjunto um agrupamento ou uma coleção de objetos ou pessoas. Por exemplo, vocês que estão aí do lado, vocês representam para mim um conjunto de telespectadores, um conjunto de estudantes, um conjunto de alunos, um conjunto de amigos da rede social, Instagram. Então, vocês em si representam um conjunto. Então, dentro da matemática, conjunto é um agrupamento, uma coleção, que pode ser de objetos ou de pessoas. A exemplo, um kit de material escolar representa um conjunto. Um grupo de pessoas em uma reunião representa um conjunto. Então, conjunto é isso. Pessoal, cada pessoa ou cada objeto que compõe um conjunto, nós chamamos de elemento. Por exemplo, se nós estamos falando de um kit de material escolar, o caderno, o livro, o lápis, a borracha, a caneta, cada um desses itens que eu falei, nós chamamos de elemento. Então, tudo que faz parte de um conjunto, chamamos de elementos. Ok? Dentro do estudo de conjunto, nós também podemos perceber que um conjunto pode ser representado de 3 formas. E aí eu vou mostrar para vocês aqui na tela agora quais são as formas que a gente tem para representar elementos de um conjunto. Os elementos de um conjunto, pessoal, não podem ser representados soltos. Eles precisam estar organizados dentro de alguma coisa. Olhando aqui para a tela, nós temos chaves, nós temos um diagrama chamado diagrama de Venn, em homenagem a um grande matemático chamado Leonardo Venn. Foi ele que fez o estudo de conjuntos. Então, nós temos, para representar os elementos de um conjunto, chaves, diagrama e por uma propriedade. Essas 3 formas aqui, são as formas que nós podemos utilizar para representar os elementos de um conjunto. Então, eu poderia representar os elementos dentro dessa chave, dentro desse diagrama ou através dessa propriedade. O que quer dizer essa propriedade? Conjunto A é igual x pertence ao conjunto A, tal que x é ímpar. Quando eu faço essa leitura, pessoal, eu estou dando a vocês a ideia de vocês pensarem que para isso aqui vai ter uma resposta e que quando você lê, automaticamente você vai saber qual é a resposta, mesmo sem eu estar perguntando aqui quem é a resposta disso. Mas quando a gente faz a leitura dessa propriedade, a gente descobre. Vamos analisar. Conjunto A é igual a x pertence a A, tal que x é ímpar. Esse A, pessoal, é o nome do conjunto. Todo conjunto ele é representado por uma letra maiúscula do alfabeto. Então, pode ser A, B, C, qualquer letra, desde que ela seja maiúscula. E essa propriedade diz que conjunto A é igual a x. Quando eu digo x, eu estou dizendo que aqui pode ter diversos valores. Por isso que eu estou utilizando o x. X pertence ao conjunto A, tal que x é ímpar. Se eu perguntasse para vocês, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários agora, por favor. Qual seria essa resposta? X pertence ao conjunto A, tal que x é ímpar. Eu estou dizendo que a resposta aqui são números ímpares. Então, qual seria a resposta? Coloque aí nos comentários. 1 minutinho.
Então, pessoal, eu pedi para que vocês colocassem aí nos comentários a resposta para essa pergunta. Eu quero saber quem são os elementos que fazem parte desse conjunto. Lendo novamente. Conjunto A é igual. X pertence ao conjunto A, tal que X é ímpar. Então, a resposta para esse conjunto aqui, os elementos que compõem esse conjunto, são elementos ímpares. Então, imagine aí quem são os números ímpares. Ó, vamos analisar juntos. O conjunto A é composto por X pertence ao A, tal que X é ímpar. Pessoal, a resposta aqui seria conjunto A igual a 1, 3, 5, 7, 9, 11 e não teria fim. Por quê? Porque a questão está dizendo que é ímpar. Então, todos os números ímpares seriam a resposta para esse conjunto. Ou seja, os elementos que compõem esse conjunto aqui são todos os números ímpares. Ok? Quero mandar um abraço aí também para Luciano, que acaba de entrar. Seja bem-vindo, Luciano. Ok? Então, aqui, esse conjunto, pessoal, ele está sendo representado pela propriedade. É aquela propriedade que vai dar uma ideia e você vai tentar descobrir quem é a resposta. Aqui, poderia representar também, aqui dentro dessas chaves, iria entrar 1, 3, 5, 7, 9, 11 e não teria fim. Aqui também eu poderia representar. Então, essas três formas aqui são as maneiras que nós temos de representar os elementos de um conjunto, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Ok, vamos lá? Então, como eu estava falando, nós já sabemos quais são as três formas que nós podemos usar para representar os elementos de um conjunto, que é chaves, diagrama e por uma propriedade. Quando eu digo assim, a última propriedade que eu falei foi a seguinte, vamos lá. Suponhamos que eu diga, conjunto B é igual a X pertence aos dias da semana que iniciam com a letra D. Olha, é uma propriedade. Eu não estou dizendo quais são os dias, mas quando eu faço essa leitura, eu estou deixando que vocês pensem e automaticamente você já tem a resposta. Quais são os dias da semana que começam com a letra D? Apenas o domingo. Então, a resposta aí, domingo, seria o elemento desse conjunto que eu falei. Conjunto B, X pertence aos dias da semana com a letra D, que seria o domingo. Ok, beleza? Então, vamos lá. Continuando. Como eu falei, todo conjunto ele deve ser representado com a letra maiúscula do alfabeto, qualquer letra. E essas letras, elas servem para identificar aquele conjunto, ou seja, dar um nome àquele conjunto. Existem vários tipos de conjuntos. E agora eu vou mostrar cada um para vocês. Primeiro tipo de conjunto, anotem aí. Conjunto finito. O que é um conjunto finito? O nome já diz, finito. Então, finito vem de fim. Então, o conjunto ele é chamado de conjunto finito quando nós sabemos quem são todos os elementos. Por exemplo, se eu digo assim, conjunto A é o conjunto formado pelas vogais do nosso alfabeto. Eu sei que o nosso alfabeto ele tem 5 vogais. Eu sei quem são. A, E, I, O, U. Então, eu sei que a primeira vogal é o A, eu sei que a última vogal é o U. Portanto, como eu sei quem é o primeiro e quem é o último elemento desse conjunto,
eu chamo esse conjunto de conjunto finito. Beleza? Então, recapitulando, conjunto finito é aquele que tem fim. Isto é, eu sei quem é o primeiro elemento e sei quem é o último. Conjunto infinito é o contrário. Eu sei quem é o primeiro elemento, mas eu não sei quem é o último. Por exemplo, conjunto formado por todos os números pares. Nós sabemos quem é o primeiro número par, mas nós não sabemos quem é o último. Então, o primeiro seria 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu colocaria reticências para indicar que não tem fim. Conjunto dos números pares seria um conjunto infinito, ok? Por que infinito? Eu sei quem é o primeiro elemento, mas eu não sei quem é o último. Por isso, ele é chamado de conjunto infinito. Vocês estão compreendendo até aí, pessoal? Pronto. Continuando, nós temos também outro tipo de conjunto, chamado de conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? Conjunto unitário é o conjunto que tem apenas um elemento. Por isso que ele é chamado de unitário. A palavra unitário vem de único, certo? Então, conjunto unitário é aquele que tem apenas um elemento. Exemplo, se eu digo assim, quem é conjunto formado pelas consoantes da palavra boi? A palavra boi, ela tem 3 letras, B-O-I. Mas nessas 3 letras tem apenas uma que é consoante, que é a letra B. Então, esse conjunto, ele é chamado de conjunto unitário porque tem apenas um elemento. Eu disse que é o conjunto formado pelas consoantes da palavra boi. A palavra boi só tem uma consoante, que é o B. Logo, esse conjunto ele é unitário. Ok? Podemos também ter a presença de um conjunto chamado conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? O conjunto vazio é aquele composto por nenhum elemento. O conjunto que não possui elementos, ele é chamado de conjunto vazio. Vamos ver aqui na tela. Observe. O conjunto vazio, ele é representado dessa forma. Essa bolinha cortada está indicando que é um conjunto vazio. Eu também posso representar sem nada dentro dessas chaves. Eu estou mostrando que ele não tem elementos aqui, ó, esse conjunto é um conjunto vazio, assim como esse também aqui é vazio, certo? Mas matematicamente falando, quando ele é vazio, ele é representado por esse símbolo aqui, beleza? Esse corte aqui está dizendo que ele não tem elementos. Isso é o conjunto vazio. Então, pessoal, os conjuntos que até agora a gente viu são quem? Conjunto finito, infinito, unitário e vazio. Beleza? Conjunto finito tem fim. Eu sei quem é o primeiro elemento e sei quem é o último. Conjunto infinito é aquele que não tem fim. Eu sei quem é o primeiro elemento, mas não sei quem é o último. Conjunto unitário é aquele que tem apenas um elemento. Conjunto vazio é aquele que não tem elemento nenhum. Beleza até aí? Vocês compreenderam essa noção aí de conjuntos? Dos tipos de conjuntos que existem? Posso continuar? O que é pertinência de um conjunto? Pertinência de um conjunto, pessoal, está relacionado com pertencer ou não pertencer a um conjunto. O que é pertencer a um conjunto? É fazer parte daquele conjunto. Vocês, por exemplo, são alunos que pertencem ao 8º ano. Então, eu estou dizendo que vocês fazem parte de uma turma denominada 8º ano. Quando é alguém que não faz parte do 8º ano, eu diria que esse elemento não pertence ao conjunto, denominado como 8º ano. Então, pertence é você fazer parte. Não pertence é você estar de fora, você não fazer parte daquele conjunto, daquele grupo, ok? Qual é o símbolo de pertence? Vamos lá.
Pronto. Esse símbolo aqui, pessoal, ó, esse símbolo aqui é o chamado pertence. É quando eu quero dizer que alguém ou alguma coisa faz parte daquele conjunto, pertence. Se eu cortasse ele aqui, ó, passasse um cortezinho aqui, eu estaria negando. Eu estaria dizendo que ele não pertenceria a esse conjunto, ok? Vamos lá. O próximo, pessoal, é está contido e não está contido. O que quer dizer estar contido? Os elementos de um conjunto, eles podem estar dentro ou não estar dentro do conjunto. Quando os elementos estão dentro de um conjunto, eu digo que eles estão contidos. Quando eles estão fora do conjunto, eu digo que eles não estão contidos. Por exemplo, eu posso dizer agora que todos os alunos do 8º ano estão contidos na live. Eu estou dizendo que todos do 8º ano estão dentro da live, ou seja, estão participando da live. É a mesma coisa você na sua casa. A família reunida dentro de casa. A família está contida na casa. Mas se de repente tem alguém que está fora da casa, eu poderia dizer que aquela pessoa não está contida na casa, porque ela estava fora da casa. Entenderam essa relação? Está contido é estar dentro. Não está contido é estar fora. Beleza? Outra também que nós temos é o contém e não contém. O que quer dizer contém? Contém, por exemplo, eu posso usar aqui. Esse copo contém água. Contém, porque a água está no recipiente que é o copo. Mas se eu pegar um copo vazio, eu poderia dizer que esse copo não contém água, porque ele está vazio, não tem água dentro dele. Então, contém é quando possui algo dentro daquele local. Contém. Quando não tem nada dentro daquele local, eu digo que ele não contém aquilo. Beleza? Por exemplo, os pincéis não contêm tinta. Por isso que eu estou dando a aula de hoje de uma maneira diferente. Porque os pincéis não contêm tinta. Beleza? Vamos lá. Agora nós vamos para a tela aqui. Pronto. Eu quero que vocês se liguem aqui, pessoal. Ó, nós temos aqui 3 conjuntos. O conjunto A é esse daqui. O conjunto B é esse diagrama. E o conjunto C é esse diagrama. Estão visualizando bem? 3 conjuntos. A, B e C. Aí vocês observem, pessoal. Vamos lá. Vocês observam o seguinte. Dentro desse conjunto A, quais são os elementos que estão dentro dele? Observe aqui. 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Esses números aqui estão dentro do conjunto A. No conjunto B, nós temos quem aqui? Observe, o conjunto B, ó, pega essa parte toda aqui. O que é que eu tenho no conjunto B? 4, 6, 8, 9 e 10. O conjunto C é esse diagrama, ó. O que é que eu tenho nesse diagrama, pessoal? 4, ou melhor, 3, 4, 7 e 8. Sempre do menor para o maior. Então, observe que eu tenho 3 conjuntos. Os 3 estão interligados um ao outro. E aí, o que é que eu quero que vocês percebam? Que todos eles têm elementos. E nós vamos fazer o seguinte. Vocês podem observar que tem elementos que vai estar tanto em um conjunto quanto no outro conjunto. A exemplo do 4. Se vocês observarem o 4, ele está dentro do B e ele está dentro do A. Concorda? O 4 está dentro do conjunto A, assim como está dentro do conjunto B. Mas eu posso afirmar que o 4 está dentro do conjunto C? Sim. O 7, ele está dentro do conjunto A.
está dentro do conjunto C. Mas eu posso afirmar que o 7 está dentro do conjunto B, pessoal? Esse 7 não está, ó. O conjunto B ele vai até aqui. Então, o 7 não pertence ao conjunto B. Beleza? Vamos para uma pergunta bem básica. Quem são os elementos que compõem o conjunto A? Qual seria a resposta aqui? Quem são os elementos que compõem o conjunto B? Quem são os elementos que compõem o conjunto C? Voltando aqui. Qual seria a resposta para o conjunto A? Os elementos que estariam dentro do conjunto A. Quem seriam os elementos do conjunto B? E quem seriam os elementos do conjunto C? Vamos conferir aqui. Ó, lá dentro do conjunto A, nós temos 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Confere? 1, 2, 4, 5, 6 e 7, ó. É quem faz parte do conjunto A. Quem é que faz parte do conjunto B, pessoal? Quem seria? 4, 6, 8, 9 e 10. Vamos conferir? 4, 6, 8, 9 e 10. Quem está fazendo parte do conjunto C? 3, 4, 7 e 8. Bora lá? 3, 4, 7 e 8. Esses elementos estão dentro do A, esses elementos estão dentro do B e esses elementos estão dentro do C. Tem alguns valores que se repetem tanto no A, quanto no B, quanto no C. Se vocês observarem, o 4 está dentro do A, dentro do B e dentro do C. Voltando para lá, nós temos, vamos lá, o 4 está dentro de A, confere. O 4 está dentro de B e o 4 está dentro do conjunto C. Beleza? Aqui apenas eu fiz a separação. Eu fui numerando quem são os elementos de cada conjunto. Eu fui separando quem pertence a A, quem pertence a B e quem pertence a C. Beleza? Vocês entenderam aí? O que foi que eu pedi para fazer na questão aqui? Apenas para dizer quais eram os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto B e os elementos do conjunto C. Difícil ou fácil, pessoal? Ok? Agora vamos para esse tópico. Eu quero saber aqui, ó. Conjunto A, união com B. Eu não falei no início, mas eu vou falar agora. Esse U quer dizer o quê? Quer dizer conjunto união. O que é o conjunto união? O conjunto união, o nome já diz, unir, juntar. É quando eu pego os elementos de um conjunto e junto com os elementos de outro conjunto. Esse U maiúsculo com as pernas para cima quer dizer união, U de união. É quando eu pego os elementos que estão em um conjunto e junto com os elementos do outro conjunto. Aí eu tenho o conjunto união, certo? E esse U para baixo é intersecção. O nome dele é intersecção. O que quer dizer intersecção, professor? O conjunto intersecção vai ser o conjunto formado pelos elementos que se repetem tanto em um conjunto quanto no outro. Ok? É diferente de união. União, a gente junta todos os elementos. Intersecção, a gente olha apenas para aqueles elementos que se repetem tanto em um quanto no outro. Vamos conferir aqui. Aqui pede o conjunto A, união com o conjunto B. Está pedindo para juntar os elementos de um com os elementos do outro. Vamos lá. Ó. Quem são os elementos de A? 1, 2, 4, 5, 6 e 7. E de B? 4, 6, 8, 9 e 10. Está mandando juntar, unir os elementos de A com os elementos de B. Vamos conferir aqui. Ó.
conjunto A, união com o conjunto B. Peguei os elementos de A e juntei com B. Ficou 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu transformei dois conjuntos em um conjunto só. Está aí. Nesse caso aqui, o que é que eu tenho, pessoal? Eu tenho o conjunto A intersecção com B. Por que foi que eu coloquei como resposta apenas o 4 e o 6? Porque se nós observarmos lá no conjunto A, se repete o número 4, ó, tanto está em A quanto está em B, assim como o 6, tanto está no conjunto A quanto no conjunto B. Por isso que ficou aqui, ó, o conjunto intersecção é formado pelos elementos 4 e 6. Por quê? 4 está tanto no conjunto A quanto no conjunto B, certo? Aí vamos aqui. Eu quero agora o quê? Eu quero saber quem é o conjunto intersecção dos três, do conjunto A, conjunto B e conjunto C. Eu posso dizer o quê, pessoal? Que o conjunto intersecção entre esses três conjuntos aqui é o 4. Por que o 4? O 4, ele está nos três. Conjunto A, no conjunto B e no conjunto C. Por isso que a intersecção entre o conjunto A, B e C é o 4, porque o número 4, ou melhor, o elemento 4, ele aparece nos três conjuntos. Perceberam isso aí? Deu para entender? Conjunto união é o conjunto formado por todos os elementos. A gente junta todos. O conjunto intersecção é o conjunto formado apenas pelos elementos que se repetem naqueles conjuntos. A exemplo do 4 e do 6. No caso, o 4 e o 6 se repetiu no A e no B. Por isso que ele foi a intersecção. Já o 4 foi a intersecção entre A, B e C, porque ele apareceu nos três conjuntos.